pessoal, bem-vindo a mais uma Hora Saudável. A Hora Saudável, sem dúvida, mais saborosa, mais extraordinária, com um gosto maravilhoso que eu já produzi na minha vida. Então, é com essa alegria, com essa atitude, como a gente sempre começa. Em primeiro lugar e acima de tudo, agradecer a todos vocês pelo carinho, pela parceria. A Hora Saudável já virou um sucesso internacional. E isso só motiva a minha equipe, a corporação do Brasil, a liderança do Brasil fazer as coisas cada vez mais e melhor para você, que é um cliente da Herbalife, que está comprometido em melhorar a sua vida e ajudar a gente a fazer com que cada vez mais pessoas vivam a sua melhor vida. E nada combina com melhor, com a viver a melhor vida, nada combina melhor do que viver na sua melhor forma, de bem com a vida, do que coisas gostosas, sabor. E é exatamente isso, pessoal, que a gente vai falar hoje, nessa hora saudável, para mim, histórica. É um assunto que eu adoro, que eu estudo, mas que pela primeira vez eu tenho a oportunidade de compartilhar a minha experiência aqui com vocês, o papel do sabor, né? Qual é a importância da gente sentir esse gosto bom nos alimentos para a gente aderir o que eu chamo de plano alimentar sustentável. A gente não gosta da palavra dieta, né? Dieta é uma coisa que tem um começo, um meio e um fim, e quando termina, geralmente a gente está pior do que quando começou. Agora, um plano alimentar saudável, a maneira como eu me alimento, se isso for sustentável, quer dizer, se eu consigo fazer hoje, amanhã, daqui um ano, daqui 10 anos, até os 120 anos, é evidente que isso vai ter um impacto positivo, tanto na qualidade como na minha quantidade de vida. Então, nessa hora saudável, a gente vai falar sobre o papel do sabor na evolução da humanidade, né? Como que a gente evoluiu o nosso cérebro, o nosso aparelho gustativo. A gente vai falar sobre a limitação das dietas restritivas, monótonas, por que que a gente não consegue fazer isso por muito tempo. Vamos falar sobre estratégias práticas para ter esse plano alimentar sustentável a vida toda e você já está adivinhando, né? É claro, nos últimos 5 minutos eu vou falar sobre a novidade mais gostosa do ano. E de antemão eu já quero pedir desculpas, porque se em algum momento eu ficar com água na boca, é porque eu estou pensando, uau, nessa que é a novidade mais saborosa do ano. Então, todo mundo comigo, dá tempo de pegar ainda aquele papel, caneta, chamar mais alguém da sua família e vamos começar essa viagem pelo sabor, entendendo como que o sabor se envolveu na evolução da humanidade. A gente sabe que a mamãe natureza usou a questão do sabor dos alimentos como uma estratégia evolutiva, quer dizer, uma ferramenta para a gente sobreviver. Vamos juntos lá, 50 mil anos atrás, nos primórdios da humanidade, a gente lá na pré-história, né? E a gente entender que o sabor dos alimentos foi fundamental para aqueles seres humanos que não tinham nutricionista, não tinham nutrólogo, não tinham indústria dos alimentos. Como que eles escolhiam? Como é que eu vou saber se essa fruta é saudável, se essa planta vai me fazer mal, se esse animal oferece algum perigo para minha saúde, né? Então, o fogo foi importantíssimo, porque cozinhando os alimentos a gente consegue absorver mais a proteína, os nutrientes. E o sentido do paladar, do olfato, ajudaram lá os nossos ancestrais, os nossos vovós pré-históricos a identificar o que que era um alimento, não só seguro, que era tóxico ou não, que era perigoso, venenoso ou não, mas o que que era nutritivo, o que que era mais proveitoso para a nossa evolução. Será que valia a pena sair correndo atrás de um peixe pequenininho? Era melhor
buscar frutas, verduras. Isso que o sabor foi orientando a nossa evolução. E essas preferências por sabores, por alimentos que são inatos, que a gente não estuda, a gente já nasce com isso, teve origem nessa evolução. Por exemplo, todos os seres humanos têm essa preferência por sabores doces. Os açúcares naturais indicam que aquele alimento é seguro e que tem bastante energia. Quer dizer, é uma ótima dica para eu buscar esse alimento. Se ele tem um sabor doce, ele vai me dar energia e ele possivelmente não vai fazer mal para a minha saúde. Então, isso era essencial para a nossa sobrevivência. Por exemplo, o leite materno, né, como eu chamo maravilhoso, o leite materno, ele é levemente adocicado e que reforça, né? Isso que a gente aprendeu que aquilo que tem esse sabor levemente adocicado é seguro e é útil. Então imagina hoje, por que que eu ainda gosto? Levanta a mão aí, você que é cliente da Herbalife, quem gosta de coisa doce, saborosa, né? Que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. A gente aprendeu com a nossa evolução que isso é saudável e é seguro. Saudável do ponto de vista que nos fornece energia. E por outro lado, a gente tem aversão aos sabores amargos, né? Então, os compostos venenosos, tóxicos, que são encontrados em plantas, em frutos, cogumelos, até algum tipo de carne, que são amargos, então com esse gosto azedo ou amargo, ligam um sinal de alerta no nosso cérebro. E a gente tem essa repulsa, né? Então, isso é um mecanismo estratégico de sobrevivência que protegeu para evitar que a gente vivesse lá com intoxicação alimentar, colocando a nossa vida em risco. E o gosto umami. Todo mundo sabe o que é sabor umami. Lembra que a gente tem quatro sabores básicos, né? O doce, o azedo, o amargo e o umami, né? O umami que é esse sabor que indica a presença de proteína. Então é super importante, porque a proteína, quantas horas saudáveis vocês já assistiram aqui comigo falando da importância da proteína, que é essencial para o crescimento, para o desenvolvimento, para a formação dos nossos órgãos, músculo, imunidade, né? Então, carnes, queijo, alimentos fermentados possuem esse sabor umami que é naturalmente agradável para o ser humano. Então, há essas preferências, né? Doce, olha só, a gente sabe que doce é prazer, amargo é perigo. E a gente não precisa ensinar um bebê isso, a gente já nasce sabendo, por isso que é uma preferência natural. Então, o sistema do paladar, lá nas nossas papilas gustativas da nossa língua, olha que interessante. Cada célula da papila gustativa, lá na língua, tem três a quatro receptores para identificar o sabor doce. Agora, olha só, cada célula da papila gustativa da língua tem 40, 80, quase 10, 20 vezes mais receptores para identificar o sabor amargo, porque isso é perigo, atenção. Então, composto doce é seguro, é prazeroso e com gosto amargo pode ser tóxico. Então, o sabor amargo é um sinal natural para o perigo e é por isso que a gente gosta tanto das coisas doces e saborosas. E como eu falei, a gente nasce com isso, né? Essa resposta ao sabor doce está presente desde o nascimento. Isso aqui é um estudo clássico. Eu estudei lá no tempo da faculdade de medicina, quando o Mar Morto nem estava doente ainda, em que lá, isso é da década de 70 do século passado. Olha as expressões faciais do bebê com 3 dias de idade, quando pingava, né? O examinador colocava um algodãozinho, um cotonete na boca, com um sabor doce, um sabor azedo, tipo alguma coisa ácida, um limão, e alguma coisa amarga, como uma raiz amarga. Então, olha só, quando era doce, veja a expressão facial do bebezinho
lambendo os beiços, né? Com a carinha de relaxado. Olha as caretas que fazem quando é azedo ou quando é amargo. E aqui do outro lado desse bebê maravilhoso, olha só, os bebês preferem os líquidos doce do que água. Em branco ali vocês estão vendo a quantidade de água que um bebezinho tomava, né? Esse mesmo bebê de 3 dias, isso já foi feito no ano depois, em 1978. Olha só, em amarelo, quando adicionava sacarose. Quanto mais açúcar colocava na água, maior a quantidade o bebê já ingeria. Isso acontece ainda na vida intrauterina. Imagina que o bebê está sempre deglutindo líquido amniótico. Então, olha só, uma mamãe, né? Nossos clientes da Herbalife, as mamães que estão esperando o bebê. Se essa pessoa come muito doce durante a gravidez, vai aumentar a concentração de açúcar no líquido amniótico e esse bebezinho já nasce gostando mais de coisas doces. Aquela mãe que tem uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, esse bebê não vai ter esse estímulo. Isso para ilustrar como é importante na nossa evolução que a gente tem o sabor como uma forma de nos proteger e orientar aquilo que a gente come, né? E o que que isso tem a ver, doutor Nathaniel, com a nossa alimentação moderna? Eu já vi que isso na vida intrauterina para os bebês é importante, lá na pré-história, mas olha só, pessoal, ainda hoje, né, no século XXI, o nosso cérebro responde aos sabores como na era lá dos caçadores-coletores. A nossa estímulo neurocientífico é o mesmo na neurociência, mas o ambiente alimentar mudou, né? A gente não está mais lá na pré-história, tigre, dente de sabre, fruta. Não, a gente está nesses corredores de supermercado, fast food, iFood e uma série de alimentos que eu chamo de hiperpalatáveis, né? Então, esses alimentos ultrapalatáveis exploram essa nossa biologia inata. O fabricante desses alimentos, que eu chamo assim dos fast food do mal, né? Aqueles que é impossível comer um só, já explora esse sabor, as coisas que o nosso cérebro gosta, para a gente comer cada vez mais. E imagina, olha só onde é que eu quero chegar, não sei se você está me acompanhando. Imagina se assim como os bandidos, né, pessoas más intencionadas da indústria do alimento, usasse esse sabor para a gente comer mais, e se os mocinhos, a indústria do bem, a indústria do bem-estar, conseguisse, e você já sabe que conseguiu, achar esse sabor que a gente pode comer sem culpa, que nos remete a esse prazer, esse sabor agradável, mas com calorias controladas, com todos os macro e micronutrientes, fibras que o nosso corpo precisa. Espere os últimos 5 minutos dessa hora saudável. Então, pessoal, compreender essa evolução nos ajuda sim a criar estratégias nutricionais mais eficazes. Então, eu posso usar essas dicas tanto para o mal, para ter uma alimentação muito desequilibrada, muito pouco saudável, quanto para o bem, para me alimentar bem, com frutas, verduras, as proteínas de qualidade, os suplementos alimentares de alta qualidade e principalmente de uma maneira sustentável, que eu consigo fazer isso não por uma semana, não por um mês, não por 90 dias, mas todos os dias até os 120 anos. Quem é que vem comigo com essa proposta? Então, olha só, a mensagem-chave que eu quero compartilhar com vocês até aqui. O paladar evoluiu para garantir a nossa sobrevivência. Então, se a gente consegue, né? Agora, eu não estou mais naquele ambiente que eu já sei o que que vai me fazer mal e o que que vai me fazer bem. Então, usar esse paladar, o sentido do sabor, de uma forma consciente, equilibrada, pode transformar a nossa alimentação, nosso estilo de vida gostoso e principalmente prazeroso e sustentável, aquilo que eu posso fazer hoje e sempre até os 120 anos. Olha só. Vocês conhecem alguém que é adito, viciado
em brócolis, em espinafre, em couve-flor. Não, a gente não consegue ser viciado em alimentos pobres de energia. Por quê? Porque a gente precisa de alta densidade energética, gordura, açúcar e sal. Só que eu vou mostrar para vocês que isso pode ser diferente. Já pensou se eu consigo pegar esse mesmo apelo do paladar e conseguir criar uma estratégia que eu fique, eu não falo adicto, mas que eu fique adotando o hábito, o prazer de comer uma coisa que tenha caloria controlada, mas que não tenha densidade energética, que tenha densidade nutricional. Você entende a diferença? Densidade energética, a gente tem aí na tela uma imagem, tem muita caloria e pouca nutrição. Densidade nutricional, tem muita nutrição e ao redor de 200, 210 calorias com muito sabor. Então, eu não consigo esconder como eu estou motivado, como eu estou feliz com as boas notícias, com aquilo que a gente tem conquistado. E olha só, isso aqui é bem interessante a gente entender, né, o comportamento alimentar de todos nós. Essa imagem mostra uma moça, uma pessoa, que ela não está preocupada com o peso. Vocês estão vendo que ela está ali comendo uma pizza, né? O que que uma pessoa, um ser humano normal, que não está preocupado com a saúde, não está preocupado em diminuir peso, em aumentar a massa muscular, ela está preocupada em se alimentar bem, né? Como é que ela escolhe os alimentos? Olha só, a linha amarelinho, vocês estão vendo, é o consumidor. O que mais pesa para essa pessoa é a conveniência. Se ela tiver que ir lá na cozinha preparar essa pizza, se ela tiver que ir lá na horta colher os vegetais, preparar a farinha, ela não vai fazer isso. Agora, se ela chamar, às vezes pelo WhatsApp, pela rede social, e dali 10 minutos isso vai estar quentinho na casa dela, é muito conveniente. Claro que o custo, o sabor, a questão da densidade energética, o prazer, a saúde influenciam também. Agora, olha só, se eu mudo essa figura e coloco uma pessoa aqui, ó, que está preocupada com o seu peso, vocês estão vendo essa outra moça, ela está fazendo uma dieta, ela está com um bowl ali de vegetais, uma saladinha. Olha só, o que mais pesa para ela. Se pegaram a diferença, eu vou voltar aqui para vocês entenderem a mensagem dessa. Olha só, para quem não está preocupado com peso, a maior bolinha ali é a conveniência. Estão me acompanhando? Agora, para quem está fazendo dieta, é claro que é o peso corporal. Gente, o que eu quero mostrar para vocês nessa hora saudável incrível é que é possível juntar as duas coisas: conveniência, custo, sabor, prazer, saciedade, saúde e não colocar essa culpa, não colocar em risco o seu peso corporal. Parece bom demais para ser verdade, mas é verdade, como você vai ver daqui a pouquinho, né? Então, por que desenvolver esse plano alimentar, essa dieta equilibrada, como a gente chamava antigamente, é tão importante, né? Pessoal, a gente sabe que adotar os hábitos alimentares saudáveis é um dos principais fatores para a gente viver mais, melhor, com saúde, prevenindo doenças crônicas não comunicantes. Estou falando de problema cardiovascular, problema digestivo, diabetes, inflamação, até alguns tipos de câncer. Agora, a adesão a longo prazo é desafio. Eu vou mostrar para vocês que as pessoas conseguem fazer uma dieta de segunda a sexta, olha lá, na sexta já termina e fica pior do que estava antes. Então, principalmente isso é difícil quando esse plano alimentar, quando essa organização alimentar não leva em consideração o prazer sensorial, quer dizer, que é o paladar, o aroma, a textura dos alimentos. Então, o grande erro, por que que as dietas da moda não funcionam?
O grande erro é essas dietas ficarem focando apenas no déficit calórico, sem considerar sabor, variedade, a cultura das pessoas. Olha só, essa imagem assim que a gente colocou aqui é uma nutricionista, olha só, ela está calculando perfeitamente o que uma pessoa precisa para comer. A gente vê que é uma alimentação super equilibrada, maravilhosa, quantidade de água, de fibra, vitaminas, minerais, dá para ver que está tudo contemplado ali. Agora, eu pergunto para vocês: será que a gente vai conseguir fazer esse tipo de alimentação todas as refeições, todos os dias, todos os meses, todos os anos, até 120 anos? É difícil. E eu vou mostrar para vocês o quão difícil. Então, a gente sabe, né, que não é só controle de peso, não é só composição corporal. Nós estamos falando aqui para todo mundo, para quem quer viver mais e melhor, como a gente fala, viver a sua melhor vida, viver com qualidade, na sua melhor forma, mas focando na longevidade com qualidade, que é tão importante para nós aqui na Herbalife do Brasil e do mundo. Então, o sabor, pessoal, não é apenas essa questão de prazer, é um elemento chave para o sucesso dessa estratégia continuada, né? Todo mundo aqui é cliente da Herbalife, eu também sou. Eu tomo shake todos os dias, eu sei, eu estudo, eu conheço as fábricas, eu conheço os cientistas, eu conheço os estudos clínicos, eu sei como é importante, né? Como a gente costuma falar, o poder de 2 shakes por dia. Agora eu pergunto para vocês, a gente conseguiria, eu estou completando meus primeiros 20 anos tomando shake todos os dias. Vocês acham que eu conseguiria fazer isso todas as manhãs, muitas vezes à tarde, muitas vezes à noite, se não fosse tão saboroso, tão espetacular, tão gostoso, que eu só de pensar já fico com água na boca? Então, olha só, esse prazer, toda essa questão sensorial é chave para a gente levar isso para a vida toda, né? Os estudos mostram isso, não adianta, é só o doutor Nathaniel falando, né? A gente sabe que os estudos mostram que quem sente prazer em comer, quem sente prazer naquele plano alimentar tem muito mais chance de manter esses hábitos saudáveis do que aquela pessoa. Ok, eu estou fazendo a dieta da lua, só posso ficar tomando banho de luar. Ok, você não vai conseguir fazer isso por muito tempo, né? Então, aqui de novo a mensagem chave, né? O segredo para um plano alimentar sustentável não está apenas no que a gente come, mas como se come e qual é o prazer do que se come. Entendeu o que eu quero dizer? Não adianta assim, eu só estou comendo o que o meu nutrólogo, a minha nutricionista passou, sem ter prazer. Tem que ter espaço para você ter aquele momento com a família, para você comer aquele alimento que você gosta e tem que ter o equilíbrio de seguir o que é recomendado também. Que bom que hoje, no século XXI, né, você que é cliente da Herbalife, você é testemunha disso, que é possível você conciliar o sabor, a saúde, o equilíbrio nutricional numa linha de produtos, né? É exatamente isso que a gente está comemorando nessa hora saudável. Então, isso aqui eu tirei do meu livro, né? Quais são os fatores que influenciam uma pessoa a aderir esse plano alimentar até os 120 anos, né? Primeira coisa é o sabor e o prazer na alimentação. O ser humano tem uma relação muito íntima com a comida, né? A gente sabe que quando o sabor é agradável, aumenta a motivação, aumenta a persistência, a gente fica com muito mais vontade de fazer essas mudanças. Agora, pode ser o melhor sabor do mundo, mas se não tiver variação, variedade, flexibilidade, for sempre a mesma coisa, imagina você 20 anos tomar um maravilhoso shake de chocolate Sensation todos os dias, de manhã e de noite. Eu amo shake de chocolate. Agora, certamente que às vezes eu gosto
do shake de morango, às vezes eu adoro tomar o cookies and cream, o de baunilha, e eu vou variando os sabores do shake, vou misturando, vou fazendo as incríveis receitas da Herbalife, sempre com fruta, sempre com verdura, sempre em ambientes diferentes, e essa variedade, essa flexibilidade faz com que eu consiga fazer isso bem tranquilo até os 120 anos. E os aspectos emocionais e comportamentais. Então, eu gosto muito da praticidade. Eu acordo de manhã, eu acordo todo mundo na minha casa com o barulho do liquidificador, eu vou lá, bato Sua Excelência o shake, mas eu amo também ir num espaço vida saudável. Eu adoro ir na casa das minhas filhas, eu adoro ir na casa dos meus amigos. Às vezes eu levo shake, às vezes as pessoas têm para me oferecer. Entende? E a gente poder fazer, não só com o shake, mas com todos os alimentos, esse ambiente comportamental, né? Vocês estão vendo pelo meu sotaque baiano aqui, que eu como churrasco todo fim de semana, então é um aspecto emocional. Eu lembro do meu avô, do meu pai, eu passei isso para minha família e eu acredito que isso vai ficar para as próximas gerações, essa questão até cultural desses hábitos alimentares. E a gente tem que respeitar essas preferências individuais até de cada país. Por exemplo, culturas que são mais vegetarianas, culturas que gostam mais de carne vermelha, como aqui no Rio Grande do Sul, culturas que gostam mais de peixe, como na região amazônica, no Nordeste, mais frutos do mar. A gente poder respeitar essas preferências são fatores que fazem com que a gente leve esse plano alimentar até os 120 anos. Agora, olha só, eu quero mostrar um estudo clínico, essa é a famosa meta-análise do Hemsfield, isso é um estudo já tem 12 anos, né? Foi feito em 2013. O Hamilton pegou uma meta-análise, ele pegou vários estudos clínicos e comparou um plano com shake, substituindo das três principais refeições, duas por dia, e eu coloquei ali, olha que variedade, né? Tem o shake, tem os muffins, tem os waffles, tem as maneiras de comer com frutas, e a dieta hipocalórica tradicional, aquela dieta que a gente conhece, uma salada, um peito de frango, frutas, uma dieta hipocalórica tradicional. E ele comparou esses duas estratégias ao longo de um ano, né? Então, ele mediu com 3 meses e com 12 meses. O plano de 2 shakes por dia reduziu o peso no terceiro e no 12º mês, e a dieta hipocalórica tradicional também no terceiro e no 12º mês. A média de redução de peso sempre é maior. A gente tem estudos clínicos com o shake. A média de redução foi de 7 a 8% com o shake e foi de 3 a 7% com a dieta. Pequenas reduções de peso melhoram as comorbidades, a pressão melhora, o açúcar no sangue, a gordura no sangue melhora, tanto com o shake como com a dieta hipocalórica. Olha só, teve baixa desistência do shake com 3 meses. O plano de 90 dias ali, as pessoas tomaram 2 shakes por dia. E baixa desistência, as pessoas conseguem, muita gente consegue fazer uma dieta hipocalórica tradicional por até 3 meses, 90 dias. Agora, olha a primeira diferença importante. O plano de substituto de refeição, 2 shakes por dia, teve baixa desistência com 12 meses. Eu, por exemplo, já fiz 20 vezes esse plano de 12 meses e quero fazer até os 120 anos. Você que é cliente da Herbalife, você já possivelmente já está há mais de um ano tomando shake, e se você falar com o seu coach, com a pessoa que apresentou essa nutrição para você, vocês vão ver que tem gente tomando até mais tempo que eu, muita gente tomando há mais tempo que eu, né? A Herbalife completando 45 anos no mundo em 2025, tem gente que toma há 45 anos e vai tomar até os 120 anos. E a dieta hipocalórica, alta desistência, alta desistência. Ninguém consegue fazer dieta por um ano, né? Olha que diferença.
Então, a gente falando num plano sustentável, porque ele é gostoso, a gente consegue usar a vida toda o shake e a gente não consegue fazer dieta a vida toda. E olha que a última coisa que eu quero comentar desse estudo do Hemsfield. Quem fez o plano do shake teve um aumento no consumo de frutas e verduras. Você que é cliente da Herbalife, você sabe. Toda a literatura, toda a filosofia de bem-estar da Herbalife promove não só o uso dos produtos, mas a boa alimentação, frutas e verduras. Olha quantas vezes eu falei essas palavras aqui nessa hora saudável só hoje. E as pessoas que fazem aquela dieta hipocalórica não aumentaram o consumo de frutas e verduras. Isso é muito legal, porque às vezes eu ainda escuto nas minhas redes sociais, você deve escutar também, substituir duas refeições por shake não promove reeducação alimentar. Aí em casa levanta a mão quem já ouviu isso. Olha só, eu como médico nutrólogo, eu falo com toda a minha transparência científica. Nada melhora mais a educação alimentar do que aumentar o consumo de frutas e verduras. Então, se esse plano de tomar dois shakes por dia, no lugar do café da manhã, no lugar da outra refeição, promoveu, por estudo clínico, o aumento de consumo de frutas e verduras, eu posso falar com um S de shake maiúsculo na boca que sim, melhora a educação nutricional. Isso é muito, muito legal, né? Mas afinal, o que que é esse substituto parcial de refeição? O que que é um shake, né? Isso não é a Herbalife, não é o Dr. Nathaniel, isso é regulamentado pela Anvisa, né? Os substitutos parciais de refeição, esse shake proteico, são alimentos formulados para apresentar uma composição adequada a fim de suprir parcialmente as necessidades nutricionais, podendo substituir até duas das três principais refeições, e são destinadas a ganho, manutenção e redução do peso corporal, como eu falo, controle do peso corporal, né? Então, para ser um substituto parcial de refeição, não pode ter menos do que 200, não pode ter mais que 400 calorias, tem que ter um terço da necessidade de vitaminas e minerais, tem que ter proteína de alto valor biológico, 25 a 50% de proteína do valor energético total, não pode passar de 125 gramas de proteína por dia, e as gorduras, os lipídios, tem que ser 30% do valor energético total e tem que ter 3% de ômega 6. Então, se vocês olham a composição do shake da Herbalife, às vezes as pessoas, né? Tem óleo canola, tem maltodestrina, tem frutose, tem sucralose. Gente, tudo isso é para ter qualidade, sabor, mas é para atender a necessidade da Anvisa. Então, às vezes eu vejo críticas também nas redes sociais à composição do shake. Mas olha só, tem óleo canola no shake. Gente, tem que ter 30% de lipídios e tem que ter 3% de ômega 6. Não é porque a Herbalife decidiu, é porque é a regulação do Brasil, senão não seria um substituto parcial de refeição. E o shake da Herbalife é tão correto tanto do ponto de vista da ciência como regulatório, que ele é parâmetro, ele já é quase sinônimo, né? Muita gente quer falar shake proteico e já fala Herbalife. Isso é o maior sinal no mundo do marketing, no mundo corporativo, do sucesso de um produto, quando ele vira sinônimo daquela categoria, né? Não tem aquela marca de tênis que é sinônimo de tênis de corrida, não tem aquela marca de automóvel que é sinônimo de automóvel de alto luxo. Quando você pensa em shake proteico, qual é o Rolls Royce do shake proteico? É o shake, Sua Excelência, o shake da Herbalife, né? Então, é uma ferramenta nutricional respaldada por diretrizes e position papers de várias entidades científicas. A American Dietetic Association nos Estados Unidos, a American Heart Association
que é a Sociedade de Cardiologia, a Sociedade Canadense de Diabetes, aqui no Brasil, a ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, fala que sim, que shake, substituto parcial de refeição, são ferramentas nutricionais com base científica pela sua eficácia e pela sua segurança. Por exemplo, a American Dietetic Association, né, a Eat Right, ele fala que o substituto parcial de refeição é um alimento para fim especial de controle de peso. E qual é que é esse position paper, esse parecer, né? Para perda e manutenção do peso, o nutricionista deve recomendar o controle de porções ou substituto de refeições ou plano de refeições estruturadas como parte de um programa abrangente de controle de peso. Então, esse programa abrangente de controle de peso é o que a gente quer que as pessoas adotem até os 120 anos, né? Então, para controle de peso, tem que ter esse planejamento dietético estruturado, que tem o controle da ingestão calórica, né? Fazer o déficit calórico, balanço calórico negativo. Muito rico em nutrição e pobre em calorias. E o shake facilita a tomada de decisão, né? Aumenta a adesão do plano alimentar pelo seu equilíbrio e pela sua conveniência. Então, isso não é Herbalife, não é o Dr. Nathaniel, é a American Dietetic Association nesse seu position paper aí, essa declaração. E como é que o shake funciona, né? Eu gosto de falar Sua Excelência o Shake, porque essa excelente combinação de vitaminas, minerais, 202 calorias, 19 gramas de proteína, tem quase 40% do valor diário recomendado do cálcio, 6 gramas de fibra quando preparado com o Nutrev, né? E vegetariano, sem lactose, tudo que a gente precisa recomendado pela sociedade científica e principalmente de acordo com o regulatório da Anvisa, né? Então, olha só, eu posso usar o shake, né? Tanto para perder, como para manter, como para ganhar massa muscular. É muito simples. É tão simples que até eu entendo. Imagina que a pessoa vai tomar no seu café da manhã, que a gente colocou como exemplo, um pastel de feira e um refrigerante, né? Eu acho até que a produção aqui foi bem econômica. Acho que dependendo do pastel e dependendo do tamanho do refrigerante, tem mais que 450 calorias, mas aqui é para a gente fazer o exemplo, é muito simples. O shake preparado com Nutrev, 202 calorias. Esse café da manhã, poderia ser um jantar aqui, um pastel, um refrigerante, 450 calorias, você economizou 250 calorias. Se você fizer isso 2 vezes por dia, cada dia você tem um déficit calórico de 500 calorias. Cada 10 dias, isso é 5.000 calorias. E é assim que a gente vai fazendo até chegar no peso que a gente se sente bem. Ok, cheguei no meu peso saudável agora você vai manter, você faz 2 refeições equilibradas, saudáveis e um shake por dia até os 120 anos. Doutor Natan, eu quero ganhar massa muscular. Faz as 3 refeições equilibradas, acrescenta 1 ou 2 shakes, atividade física, suplemento, a linha Herbalife 24. Então, olha só, o shake garante esses nutrientes necessários para uma refeição, né? Mas com uma quantidade menor de caloria. Como eu falo, densidade nutricional, muita caloria, densidade nutricional, muita nutrição com caloria controlada. Densidade calórica, muita caloria, como é o pastel, com pouca nutrição, né? Então, como é que a gente faz para recomendar esse plano? A gente tem que lançar mão de alimentos saborosos. Poderia ser tudo maravilhoso, mas se não tivesse esse sabor gostoso, ninguém ia tomar. Eu estou falando de mais de 95 países aqui no Brasil, né? Já 25 anos a gente comemorando e a gente está só começando. Então, tem que ser saboroso, o apelo pelo sabor, tem que ter caloria controlada, tem que ser conveniente,
Quer dizer, eu não preciso ter uma cozinha equipada com 1.000 aparelhos. Não, aonde eu tiver, né? Eu posso viajar para o mundo inteiro. Eu levo na minha shakeira, no Treve, o shake, aonde eu coloco um pouquinho de água, eu tenho ali minha refeição maravilhosa em qualquer lugar, no carro, no consultório, na universidade, no aeroporto, em toda a prática. Então, toda a parte. Ele é super prático e tem essa composição nutricional equilibrada, com destaque para a proteína. Por que que a proteína é tão importante no shake? Pelo valor nutricional, mas principalmente a questão da saciedade. Não adianta nada ser gostoso, mas se dali 15 minutos eu for sentir fome, querer ter uma compulsão alimentar, não vai, não vai funcionar. Então, espero que vocês tenham curtido essa hora saudável, saborosa. A gente fez uma viagem pelo sabor, a gente fez uma viagem da importância de uma alimentação, de um plano alimentar equilibrado para a vida toda. A gente fez uma viagem sobre o que que é o Sua Excelência, o Shake, e chegou o momento, né? Você já conhece a novidade, esse produto. Gente, revolucionando a minha vida. Eu quero que todo mundo toque uma música de suspense aí na sua casa. E sim, né? A gente vai ter o prazer da sobremesa favorita. Olha que imagem linda, né? Uau, deu água na boca aqui. Então, já pensou você poder saborear essa sobremesa favorita, mas sem culpa nenhuma? Botando o que tem de melhor na nutrição. Isso mesmo, meus amigos, a gente está falando do shake com o sabor mais surpreendente de todos os tempos. Você sabe que quando a Herbalife vai lançar qualquer produto, mas principalmente sabor de shake, a empresa faz uma pesquisa sensorial, que a gente chama. A gente convida dezenas de pessoas para provar aquele sabor e as pessoas dão uma nota. Pela primeira vez na história da Herbalife do mundo, em 95 países, a gente teve um sabor que foi unânime. 100% de 100%, eu diria 200% das pessoas aprovaram esse sabor. Isso mesmo, né? A gente está falando do novo, do espetacular, do revolucionário, desculpa a água na boca aqui, o novo shake torta de limão. Vegetariano, não contém glúten, zero lactose. O prazer dessa sobremesa, torta de limão, sem culpa. Atenção! Atenção, edição limitada. Se você ainda não provou, corra para provar o seu, porque eu já ouvi falar que tá todo mundo realmente, não só aqui no Brasil, as pessoas de outros lugares já estão de olho nesse shake incrível. Então fique de olho porque é edição limitada. Corra para garantir o seu, né? Então lançamento, uma torta de limão nutritiva, com caloria equilibrada, 19 gramas de proteína, aproximadamente 208, 209 calorias, 23 vitaminas e minerais, preparado com Nutreve, fornece 6 gramas. Lembra que a gente tem que comer de 25 a 30 gramas por dia? Se você toma dois shakes por dia, você já tem 12 gramas de proteína garantida. Aí vivam as frutas, as verduras, os legumes, os suplementos de fibra e você chega lá. Então, torta de limão com nutrientes e calorias na medida certa, esse novo sabor, ele realmente, além de delicioso, ele traz uma novidade. É o primeiro shake da Herbalife aqui no Brasil, que ele é adoçado com stevia. Você sabe que os outros sabores, o adoçante, o edulcorante do sabor é a sucralose. Qual é a diferença? Tem gente que gosta mais de um, tem gente que gosta mais de outro. A sucralose, ele é um edulcorante super seguro, super gostoso, mas ele é feito em laboratório. A stevia, vem de uma planta, ela é da mamãe natureza. Então, a preocupação da Herbalife é sempre atender mais pessoas, né? Se você é adepto da Stevia, olha que legal, é para você. E se você gosta de coisas gostosas como eu, esse é o sabor da sua vida.
né? Então, pessoal, olha só, as receitas, né? O prazer sem culpa. Descubra novas maneiras de saborear. Eu ainda tenho que elaborar as minhas investigações nutricionais. Eu já ouvi falar que dá para fazer bolo de pote de torta de limão. Paleta mexicana, né? Um sorvete no palito, torta de limão. Incrível, dá para fazer torta de limão com shake, torta de limão e aquele shake gourmet que você, cliente da Herbalife, vai encontrar naquele EVS próximo da sua casa. Gente, é difícil falar com tanto sabor, a gente realmente sabendo toda a qualidade nutricional, toda a ciência, e agora com esse sabor incrível, sem culpa, assim, complementando tudo que eu estou falando. Esse é um shake muito saboroso, mas se você vai tomar um shake torta de limão toda a vida, você não vai ter essa variação. Olha só, a gente tem no Brasil todos os sabores maravilhosos, e a torta de limão é mais um. Então, é, faça essas experiências, misture sabor, tome um sabor de manhã, torta de limão à noite, acrescente a NutriSup no seu dia a dia. É o nosso portfólio de produto agora mais saboroso que sempre com o shake torta de limão, né? Então, pessoal, de novo, edição limitada, garanta o seu toda a ciência da nutrição, toda o poder da filosofia de bem-estar da Herbalife com esse sabor incrível. Antes de me despedir, eu quero convidar você para assistir esse vídeo que vem agora para ilustrar tudo que eu falei, agradecer a atenção, falar assim que realmente é maravilhoso estar esse momento aqui com todos vocês. Gratidão pela parceria e nos vemos na próxima Hora Saudável, sempre com informação, sempre com motivação, sempre com gratidão e sempre com novidades. Beijão, saúde e até a próxima. O prazer da sua sobremesa favorita, que você pode saborear todos os dias sem culpa nenhuma. Chegou o shake que você estava esperando, cremoso e delicioso. Chegou o shake Herbalife sabor torta de limão. Quem já experimentou simplesmente amou. Perfeito para quem quer manter o foco sem abrir mão do prazer. Com uma refeição de rápido preparo, nutritiva, equilibrada e o melhor de tudo, com calorias controladas. Crie receitas deliciosas, com 23 vitaminas e minerais, proteínas e fibras. Quer perder peso, manter ou ganhar massa? Shake Herbalife torta de limão. Nutrição com sabor de sobremesa. Garanta o seu com um distribuidor independente Herbalife.